me chamo Jean, eu também sou conhecido como Preto Rec por algumas pessoas, né, por causa do meu trabalho no Instagram. No último dia 6 de setembro de 2025, eu sofri uma agressão. Essa agressão foi no Capivara do Shopping, né, e foi no show do Menos é Mais. Mas eu vou falar como que foi pra vocês, tudo como que aconteceu e coisas que eu queria deixar nesse vídeo a gente poder discutir. Eu fui lá para trabalho, não foi um trabalho relacionado à minha área do audiovisual, foi um trabalho relacionado com vendas, um evento. Chegamos lá, eu fui trabalhar no lugar, na área VIP, e a gente tinha ido por um caminho, que o rapaz me explicou que seria este caminho. Eu fui lá para a parte de cima, que seria a área VIP, né? E a gente fiquei lá vendo copos da venda, encontrei com alguns amigos, encontrei com pessoas que me conhecem. Ok, terminando as vendas lá, ele falou, desce para tal local, né, e me espera lá. Então eu fui descer para esse tal local, e ao mesmo tempo que eu fui descer, eu também liguei para a Alessandra e perguntei onde que a Alessandra estava, para eu poder ver ela onde que ela estava, e foi isso que eu fui fazer. Chegando lá, no local, voltei para o mesmo lugar, camarote e tal, mesmo lugar. Nisso eu parei dentro de um bar, porque nesse caminho que eu fui, eles montaram um bar naquele caminho. E eu não sabia. Parei dentro do bar, comecei a tentar procurar a saída para poder ver se eu poderia achar a Alessandra. Eu estava com a pulseira, com tudo. E então, dentro do bar, de repente começaram a aparecer algumas pessoas que começaram a me confrontar, perguntando quem eu era e tal. Eu expliquei quem eu era. Eu mostrei a pulseira, que eu estava com a pulseira, explicando tudo. Eu falei para essas pessoas quem que eles poderiam conversar para poder confirmar quem eu era. Eu dei todo esse parecer. Mesmo assim, de repente, chegou uma segurança. Ela começou a gritar. E nisso que ela começou a gritar, ela já começou a tomar as coisas. Eu estava com a máquina de cartão na mão, que era a máquina que deixaram comigo. Ela pegou, como a máquina era minha, eu não tive problema, deixei na mão dela. A máquina não era minha, era do rapaz, ela teria que devolver pro rapaz. Só que de repente ela começou a tentar tomar o meu celular, que estava na minha mão, e começou a tentar pegar minha bolsa também. Então nisso daí eu não deixei, porque são minhas coisas, né? Eu comecei a afastar também para trás, comecei a ir para trás, fui para trás, né? Saí dali, e nisso já começaram a me segurar. Nisso de me segurar, já tentaram me derrubar, já começaram a bater, e foi aí o momento onde eu ganhei aqui. Eu estava trabalhando, eu estava com a pulseira. Então é uma situação que as pessoas precisariam estar ali pela segurança de todos, principalmente com quem está credenciado. Só que não. Depois de me agredirem, me enforcarem, me deixarem sem ar, inclusive sem técnica alguma para poder imobilizar uma pessoa. A técnica deles que utilizaram foram grosseiras. Enforcamentos que usando a parte do antebraço em cima da traqueia e puxando com toda a força. Entendeu? Eles não tentaram me imobilizar, tentaram deixar machucado, marcas. No momento quando me chutaram na barriga, eu não consegui respirar, sofri agressão, me jogaram lá fora. Eu levantei, né? Nisso eu peguei meu celular. Esse aqui hoje é o meu celular. Entendeu? Este é o meu celular, ele ainda tem algumas marquinhas vermelhas aqui, ó. Não sei se vocês vão dar para ver, bem assim, ó, do dia. A segurança do shopping, capturado, eu fui até eles, depois dessa agressão, pedi ajuda, eles me ajudaram, chamaram socorristas, foram lá, limparam minha marca, vou deixar as imagens. Eu não consegui gravar, eu não pensei em gravar, eu estava num momento onde eu estava com um trauma, não pensei em nada. E aí, quando tudo isso veio, a polícia chegou, chamar a polícia e tudo mais, o pessoal do lado deles, do lado da produção, que era, não vou falar o nome da empresa e tudo mais, mas este pessoal, eles chegaram até mim, foram falar com a gente. Nisso a gente também já tinha chamado uma pessoa que é amiga nossa, uma advogada, e ele já tinha chegado até mim e tinha falado que se eu fosse depor contra isso, né, se eu fosse levar isso para frente, eu seria acusado também de agressão, que eu teria agredido uma segurança dele. Inclusive, tem o depoimento dela aqui, que a gente pegou o boletim de ocorrência, né? E eu quero falar para vocês que eu pesquisei esse boletim de ocorrência com tudo que tem aqui. Ele te dá um código de verificação,
ele te dá uma senha de validação e eu pesquisei e não consegui achar. Ainda nesse momento não consegui achar ele lá. Aqui, não consegui achar. Chegou pra mim, né, no caso lá, o pessoal chegou pra mim e falou que eles iriam fazer isso, me acusar de agressão contra a mulher, contra a segurança, né? E isso foi mudando. Primeiro, na verdade, chegaram a dizer que eu estavam me confundindo, achando que eu estaria praticando um furto ali. Depois disseram que eu empurrei a mulher. E por último acabou do vários socos. Que eu dei vários socos na mulher. Chegou nesse nível aí. Ok. Eu estava trabalhando. Vou ressaltar isso para vocês. Não era minha área, mas eu estava trabalhando. Quando os responsáveis pela galera que me agrediu chegaram lá, eles falaram que iriam falar que eu agredi e que por eles terem dinheiro eles iriam conseguir provar isso e que eles tinham 20 advogados e que isso e aquilo e sabe, falaram que eu poderia ser preso por isso, poderia ter minha vida manchada por isso, né? Eu tenho uma filha. E foi a única coisa que eu pensei, eu estava em choque, foi a única coisa que eu pensei naquele momento. Como é que eu vou ficar preso nesse momento? Os policiais chegaram para mim e falaram que não era legal entrar nisso, que eu ia perder. O que o conselho que eles estavam me dando é que era bom eu não entrar, que eu ia perder. E foi aquilo que eu fiquei na cabeça. Eu não consegui ficar com outra coisa na cabeça. Eu fiquei com medo. Como que eu sofro uma agressão e eu que sou acusado? E eu que saio de lá preso? Entendeu? Eu não entendi, então eu fiquei em choque e eu tentei procurar a melhor saída e naquele momento a única coisa que conseguiram resolver lá foi não, vamos pra UPA, né? E foi o que a gente fez, fomos pra UPA, tentei me recuperar, costuraram, teve pontos, então esses aqui foram pontos internos, inclusive feitos na UPA, né? Incrível o atendimento que eu tive na UPA. Que eu quero também agradecer, claro, né? O pessoal médico me atendeu e tudo mais. Quero agradecer. A UPA também quero agradecer também ao segurança do shopping do Capim Dourado que foram lá, fizeram procedimento, me ajudaram. Então, tipo assim, ficaram o momento todo ali comigo ali e tal, não saíram de perto de mim e chamaram logo o socorrista para poder me ajudar, né? Trouxeram água, trouxeram tudo. Ok, também quero agradecer muito. O fato que eu não queria ser preso. Por uma coisa que eu sofri uma agressão, não queria ser preso. E é uma situação que não tem como você reagir, porque se não reage quem está ali para fazer sua segurança. Eles falaram que eles poderiam comprar justiça. Eu quero deixar pro secretário de segurança, pro nosso governador que acabou de entrar. Eu não quero deixar isso aqui como uma afronta, como falando que eles têm alguma coisa nisso, mas assim, para eles responder isso, se o nosso Tocantins ele vai ter a justiça comprada, se ele pode ter a justiça comprada. Ele deu a entender que quem tem dinheiro, consequentemente, vai ser maior e, consequentemente, vai ganhar na justiça. Governador, isso não é uma afronta, lembre disso. Não tenho nada contra o senhor, nada. Isso é só porque as pessoas estão falando isso do nosso estado, que a nossa justiça pode ser comprada, que o fato de eu ter apanhado lá não foi nada, que isso vai ficar por nada e que outras pessoas podem sofrer a mesma coisa que eu sofri lá. No momento da agressão, eu pelo menos consegui abaixar, defender o rosto, defender os meus órgãos vitais dessa parte, consegui defender por questão de treinamento. Mas e quem não sabe fazer isso? Vai fazer o quê? Vai morrer? Eu só queria deixar isso para vocês porque foi algo que eu sofri e eu não queria que outra pessoa sofresse também. Eu não sei se daqui vai acontecer alguma coisa, eu não sei se vai ter um processo, eu não sei se vão provar contra mim alguma coisa, mas eu quero deixar isso aqui. E com tudo isso também, não sei. Se alguém gravou, por favor, sei lá, manda essas imagens para mim, porque dentro do local eu não sei se tinha câmera.
Se alguém viu também, você pode falar comigo, porque realmente eu não consegui gravar. Eu não pensei em gravar, entendeu? O momento que eu não pensei em gravar, porque eu estava sofrendo a agressão naquele momento, então eu não entendi, não pensei em gravar. Lembrando, não tenho nada contra o governador que está atual, que acabou de entrar, nada contra, né? Totalmente contrário. Eu só falo essa mensagem diretamente para ele, porque foi isso que deu a entender aquelas pessoas que vinham de fora, que a nossa justiça poderia ser comprada por qualquer um. Mas naquele momento eu temi e eu tive medo, porque eu não queria sair preso. Eu tenho filha para criar, eu não tenho dinheiro para pagar uma fiança, eu não tenho condição de pagar uma fiança. Mas fica aberta também a responder qualquer pessoa que é do Tribunal de Justiça, qualquer pessoa que é do sistema de justiça do Tocantins, que é do sistema público do Tocantins, do sistema eleitoral, de tudo. Fica aberta a vocês responder se a nossa justiça ela pode ser comprada, né? Porque o que eu sofri talvez vai ficar impune. Ninguém vai representar isso, ninguém vai sofrer por isso. Isso vai ficar por aí mesmo, entendeu? Não sei o que vai acontecer, mas eu quero entender com vocês a questão da justiça, se ela pode ser comprada.